Neste vídeo vamos estudar um dos conceitos mais importantes para estudar a mecânica de Newton, que é o conceito de centro de massa. Primeiro vamos começar por perceber como é que o centro de massa funciona intuitivamente e depois vamos arranjar uma definição matemática para este conceito. Então, comecem por imaginar que temos aqui um corpo com uma certa forma e que esse corpo se desloca com um certo vetor velocidade v. Ora, se o corpo não estiver em rotação sobre si próprio, ou seja, por exemplo, não estiver em rotação como um peão sobre si próprio, nós sabemos que se escolhermos qualquer dos pontos do corpo, por exemplo, este, ele vai ter uma velocidade v igual à velocidade do corpo. E o mesmo acontece para qualquer ponto do corpo que eu escolha, onde quer que ele esteja. Pode estar aqui atrás, pode estar à frente, não interessa. Nós sabemos que a velocidade v vai ser igual para todos os pontos do corpo. E é por esta razão que nós podemos dizer que a velocidade do centro de massa do corpo é igual a v. Ou seja, nós não precisamos de definir a velocidade para todos os pontos do corpo, basta-nos definir para um que represente todo o corpo. Este conceito de centro de massa é útil porque nós podemos reduzir o estudo do movimento de um corpo apenas a um ponto. E nós, naturalmente, consideramos que toda a massa do corpo está concentrada nesse ponto. Por exemplo, neste caso, nós podíamos dizer que o corpo era aqui um ponto e que a sua velocidade era v. Isso não ia alterar o estudo do seu movimento. Por exemplo, se nós tivermos duas forças a atuar no corpo, por exemplo, uma assim e outra em sentido contrário, nós não precisamos de saber onde é que as duas forças estão a atuar, porque podemos representá-las ambas como estando aplicadas no centro de massa. E assim, podemos facilmente estudar qual é que vai ser, por exemplo, a aceleração do centro de massa do corpo. E, portanto, como é que vai ser o seu movimento de translação. Bem, vamos pensar agora num outro exemplo. Imaginem que nós temos aqui uma esfera compacta e que aqui, por outro lado, temos uma superfície esférica. Se eu vos perguntar onde é que é o centro de massa da esfera, vocês facilmente dizem que é aqui, que é no centro da esfera. Mas se eu vos perguntar onde é que é o centro de massa desta superfície esfera oca, se calhar não é óbvio que o centro de massa seja também no centro. Porquê? No centro de massa, ou seja, no centro, não existe nenhuma partícula que faça parte da superfície esférica. Mas apesar de tudo, é aqui que se encontra o centro de massa. Ou seja, nós podemos concluir que o centro de massa não tem obrigatoriamente de estar sobre um ponto no qual o corpo tenha massa. Ou seja, não tem de estar num ponto pertencente ao corpo. Bem, mas se repararem, tanto a superfície esférica como a esfera são corpos que têm bastante simetria, ou seja, é fácil de sabermos onde é que está o seu centro de massa. Mas para um sistema, vamos dizer que temos aqui 5 ou 6 partículas, ou mesmo n partículas, nós temos de arranjar uma definição mais precisa de centro de massa. E que definição é esta? Se nós arranjarmos aqui um referencial no qual nós possamos arranjar vetores de posição para todas estas partículas, então, se eu disser que esta é a partícula 1, esta é a partícula 2 e por aí adiante, e esta, por exemplo, é a partícula n, o vetor de posição do centro de massa vai ser igual ao vetor de posição da partícula 1 vezes a sua massa, mais o mesmo para todas as outras partículas, até chegarmos à partícula n, a dividir pela soma de todas as massas, ou seja, m1 mais m2 mais até à partícula n. Ou seja, isto pode ser escrito em linguagem matemática como sendo o somatório em todas as partículas i de 1 até n, ou seja, cada partícula é um i, e nós vamos de 1 até n, porque temos n partículas, do vetor de posição da partícula i pela sua massa, a dividir pela massa total, que eu vou chamar m maiúsculo. E temos aqui a expressão matemática para o centro de massa. Bem, esta expressão pode parecer um pouco complicada, mas vamos fazer um exemplo para mostrar que ela de facto é bastante simples e é bastante fácil de entender. Vamos supor que temos aqui
o nosso eixo do x e que temos uma partícula, temos aqui o 0, e que temos uma partícula na posição 1 e essa partícula tem massa igual a 1, e vamos dizer que temos aqui outra partícula na posição 3, mas que esta partícula é muito mais pesada e tem massa igual a 4. E ambas as massas, claro, estão em quilogramas. Então, se nós temos aqui duas partículas, vamos ter para cada uma um vetor posição e, como já vimos, uma massa. Vou dizer que esta é a partícula 1 e esta aqui é a partícula 2. Então, o vetor posição da partícula 1 vai ser, como apenas temos uma dimensão, vai ser simplesmente 1. E o vetor posição da partícula 2 vai ser 3. Não temos de referir aqui o EX, porque apenas temos uma dimensão na qual as partículas estão posicionadas. Então, assim sendo, qual é que vai ser o vetor posição do centro de massa? Bem, se nós aplicarmos a expressão que nós tínhamos, o vetor posição do centro de massa vai ser igual ao vetor posição da partícula 1 vezes a massa da partícula 1, mais o vetor posição da partícula 2 vezes a massa da partícula 2, a dividir pela soma das massas. Ora, se nós fizermos aqui algumas contas, R1 vezes M1 é simplesmente 1, mais R2 vezes M2, que é 12, e a soma das massas é 4. É 5, porque uma pesa 4 e a outra pesa 1. E, portanto, o vetor posição do centro de massa vai estar na posição 13 quintos, que é igual a 2,6. Ou seja, o vetor posição do centro de massa, claro, vai estar muito mais chegado para o lado da partícula 2. E isto faz todo o sentido, porque a partícula 2 é muito mais pesada, contribui muito mais para o movimento do sistema do que a partícula 1. E, portanto, se nós quiséssemos analisar um eventual movimento do sistema das duas partículas, bastava-nos analisar o movimento deste ponto, que agora se situa na posição 2,6. Bem, mas se nós temos uma posição para o centro de massa, naturalmente faz sentido arranjarmos também uma velocidade para o centro de massa. E como é que nós arranjamos esta velocidade? Basta vermos como é que o centro de massa varia com a posição, com o tempo. Ou seja, como é que a posição do centro de massa varia com o tempo. Para isso, basta dividirmos a expressão do centro de massa, da posição do centro de massa, por ΔT. E isto vai ficar a somatório em I igual a 1 até n de RI sobre ΔT vezes MI sobre M. Isto vai ser simplesmente o somatório da velocidade I, porque este termo é a velocidade de cada partícula I, vezes a sua massa, a dividir pela massa total. E temos aqui a expressão para a velocidade do centro de massa. E se repararem, esta expressão é em todo semelhante à expressão para a posição do centro de massa. E como podem imaginar, se nós quiséssemos saber a aceleração, que é simplesmente a variação da velocidade, iria dar também uma fórmula semelhante, que iria ser assim: o somatório em todas as partículas da aceleração de cada partícula vezes a sua massa, a dividir pela massa total. Mas agora reparem neste resultado. O que é que nós temos aqui? O produto da aceleração vezes a massa de cada partícula não é mais do que a força aplicada em cada partícula. Ou seja, eu posso reescrever a aceleração do centro de massa como sendo o somatório em todas as partículas da força aplicada em cada partícula, a dividir pela massa total do sistema. E agora, o que é o somatório de todas as forças aplicadas por partícula? É simplesmente a força resultante. E então nós chegamos assim a uma expressão muito importante, que a aceleração do centro de massa é igual à força resultante das forças aplicadas no sistema a dividir pela massa total do sistema. E é esta fórmula que nos permite aplicar a segunda lei de Newton
sem termos de saber exatamente em que posição, ou melhor, em que direção, é que as forças estão aplicadas em relação ao centro de massa. Por exemplo, nós podemos ter uma força aplicada assim, outra aplicada assim, outra aplicada assim, mas no fim, apenas o que nos interessa é o somatório de todas estas forças, que neste caso seria algo assim deste género. É a força resultante que nós podemos considerar que está aplicada no centro de massa.